Bom, galera, aqui nós temos uma figura muito interessante que traz a imagem do ser do corpo e para lá de inusitada, mas bem interessante, porque essa imagem ela traz algum questionamento sobre como eu me percebo, né? Qual é o meu tamanho? Quem de fato eu sou, como eu me vejo, como eu me projeto, como eu me vejo em um relacionamento, se ele é hétero, se não é hétero, e assim por diante. Quais são os meus medos, né? O que eu temo perder na vida? Onde está o meu foco de prazer, de lazer, de diversão? Quais os pensamentos que eu carrego sobre amizade, a relação, parceria, confiança e, claro, o meu trabalho, que é um passo muito importante na vida do ser humano, principalmente do jovem, que passa boa parte de sua existência até completar os seus 18, 21 anos, ou seja, são 2 décadas em que ele vive experiências de um momento único em toda a sua trajetória e assim, passado esse momento, é então a ocasião em que ele tem que dar um passo muito importante e significativo na vida, porque isso de fato configura a sua existência como cidadão, como pessoa que possivelmente é capaz de se manter e de fazer a prática do autocuidado. E dando continuidade ao processo de evolução do ser, em que ele começa basicamente ali no momento em que você faz e que você inicia essa comunicação consigo, então você agora vai exercer essa comunicação com os outros em um espaço que se configura o espaço da sua existência. E nós temos, de certa forma, nos últimos tempos, sentido a necessidade de reforçar essa ideia da comunicação não violenta. A violência ela é predominante e permanente na história da humanidade, mas como nós estamos vivendo uma era de destaque no processo da comunicação, em virtude da manifestação dos novos veículos, os meios tecnológicos e a própria reestruturação da mídia, então ficou muito mais evidente como os debates são extremamente violentos, as discussões, as colocações, as falas, porque eu digo que a internet ela abriu, além de portas e janelas, um mural, para que assim, de uma forma protegida, as pessoas pudessem então usar com muito mais propriedade as suas máscaras, não que elas não tivessem ou não fizessem isso já há algum certo tempo. E aí, dentro dessa perspectiva de comunicação não violenta, 4 passos interessantes a serem observados aqui, conforme essa imagem, que é a questão da observação, no sentido de observar-se e observar os seus sentimentos, que é como você se sente a partir de determinadas provocações, o que é que te provoca e o que essas provocações causam em você, o pedido, a necessidade, né? Então eu observo meus sentimentos, eu verifico se aquilo realmente é necessário e após perceber a necessidade, verificar a existência dessa necessidade, então eu vou manifestar o pedido. Fato é que no processo de comunicação, muitas vezes as pessoas pedem porque elas acostumaram desde o seu momento de infância, desde a sua fase de criança, pedir. Elas chegaram ao mundo carregadas por outras pessoas e aí ela descobriu que pedindo, e muitas vezes fazendo um pedido por meio de uma birra ou chorando, ela é atendida. Então ela esquece de se observar, ela esquece de perceber que aquilo realmente é necessário, ela não dá importância de fato aos sentimentos como um todo, mas somente aquilo que lhe importa e que faz sentido para ela e não para os outros. Então nós temos uma grande quantidade de adultos que são verdadeiras crianças disfarçadas em corpos envelhecidos, porque eles pedem
abertamente e também pedem de maneira dissimulada e pedem de uma forma subliminar o tempo inteiro que os outros lhe carreguem. Então ele quer que o emprego, que o seu chefe, que os seus colegas o façam feliz. Ele quer que a vida, de certa forma, o faça feliz. E ele bota a culpa na vida e, como não é suficientemente satisfatório culpar somente a vida, então eu vou culpar os outros por estarem estragando a minha vida. Então, é importante observarmos todos esses pontos, porque nessa construção do eu e na percepção de quem eu sou, de como eu sinto, de como eu penso e de como eu vou agir no mundo, eu preciso ter isso muito claro para saber como e quanto eu exerço de autocuidado. E aí nós temos uma coisa interessante, porque dentro dessa questão da comunicação, nós podemos definir aqui 4 pontos interessantes que seriam aí destacados nas dimensões da comunicação assertiva. Primeiro aquele ponto da comunicação consigo, a comunicação do eu e você, a comunicação do eu e o nós, e é interessante que essa comunicação do eu e o nós é numa visão de 180 graus, ou seja, eu desconsidero aquilo que existe antes ou que fica para trás. Eu simplesmente ponho em marcha o meu carro, eu simplesmente ponho em marcha o meu barco e avanço contemplando aquilo que está na frente. Mas um ponto interessante para essa navegação e para que você não se perca na construção de uma boa comunicação com o mundo, consigo e com todos, é ter essa ideia do eu e todos nós. Esse todos nós envolve aquilo que ficou para trás, envolve aquilo que existe antes. Então, quando eu me comunico com alguém, eu preciso entender que esse alguém tem uma história. Eu preciso entender que esse alguém tem antecedentes, antecessores. E aquilo que se manifesta diante de mim neste exato momento pode ser um grande reflexo de tudo que aconteceu antes. Então você encontra alguém que esbarra na sua vida, no seu caminho, e de repente você esquece que essa pessoa também vem numa trajetória, que ele também vem carregando uma construção de sentimentos, de pensamentos, e que as atitudes que ele tem diante de você naquele momento são resultados dessa caminhada, assim como também as suas atitudes, a sua relação, a sua forma de se expressar, os pedidos que talvez você faça a essa pessoa, são resultados dessa sua caminhada, dessa sua trajetória, dessa sua história de vida, dessa concepção de quem é você. Na parte do vídeo em que nós analisamos lá desde o início o processo do autocuidado, foi importante colocar para vocês como que a pessoa se percebe nas 4 dimensões do ser e como que surgiu, ou pelo menos predomina, a existência dessa percepção do ser humano em 3 dimensões, na existência do corpo, da alma e do espírito, fazendo um estreitamento, um laço profundo de relação com o divino, e o divino na figura de Deus sendo concebido também de uma forma tríade. Mas aí eu comentei com vocês que no mundo existem outras correntes, existem outros pensamentos, existem outras formas de enxergar o divino. E eu toco nesse ponto porque a partir do momento como você enxerga o divino, como você enxerga o Criador, tendo em vista que você talvez se encaixe nessa posição de criatura, vai determinar a forma como você se relaciona com as demais criaturas. Então é muito importante, por mais que você não seja religioso, e foi o ponto que eu frisei lá no início, quando a gente apresenta sobre as 4 dimensões, que aquilo que está relacionado à minha dimensão espiritual não está necessariamente ligado a nenhuma prática religiosa, mas tem a ver com aquilo que eu concebo, com aquilo que eu carrego de identidade na percepção do meu plano de espiritualidade. Então, aqui nós colocamos para vocês uma reflexão sobre a possibilidade de eu não somente acreditar que eu sou projeto, que eu sou obra de um ser, mas que existe uma grande parcela onde eu também sou o construtor.
Então talvez esse grande ser divino, essa grande inteligência, me fez de uma forma um tanto quanto original, a pedra bruta. Mas que o trabalho de lapidar, e não necessariamente feito somente por mim, é minha responsabilidade. Essa construção do meu eu, essa construção de quem eu sou, ela se faz por meio das ferramentas que eu carrego comigo. Então esse meu eu sentir, como eu sinto o mundo, como eu percebo o mundo, como eu me sinto no mundo, esse meu pensar ao meu respeito e o meu pensar em respeito ao próprio mundo, assim como minha atitude e as ações que eu tenho para comigo e para com o mundo, elas são encaradas de forma diferente quando eu acredito que eu também sou um coparticipante nesse processo da construção, onde eu tenho boa parte do domínio dessas ferramentas que me ajudam a construir. Essa forma vai interferir no meu processo de relação com o outro, com o mundo, e também vai interferir no meu processo de comunicação comigo e com os outros, porque aí eu deixo de culpar mais, na verdade eu deixo de culpar, eu culparei menos os outros, porque eu entendo que eu sou responsável por boa parte daquilo que eu defino ou que eu determino ou que eu enxergo na minha existência ou de quem eu sou. Então, uma forma diferenciada dentro do aspecto da tríade não somente enxergando aquela relação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, passa por uma outra visão dentro dessa tríade, onde eu tenho Deus, a relação do divino, Deus, com o fluido cósmico universal, com a matéria e com o próprio Espírito. Isso se teria assim um desdobramento de uma maneira mais clara dentro dessa disposição. Deus permanece em sua totalidade, em sua grandiosidade, em sua magnitude, mas ele distribui o fluido cósmico universal, que por sua vez está distribuído para o espírito e que também está distribuído para a matéria. Adentrando em pontos mais específicos com relação a essa definição, vejam vocês que a forma como uma pessoa que carrega esse tipo de crença e de existência e que traz consigo essa manifestação de pensamento para a sua existência no mundo, ele vai entender que Deus é aquele que distribui o elemento inteligente e que distribui também o elemento material. E se você olhar de uma forma muito carinhosa e simples, você vai perceber que na própria narrativa bíblica vai encontrar referência a respeito disso, no processo em que o homem é constituído do barro e Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. E aí, a partir desse elemento inteligente, eu tenho a essência espiritual que chegará à concepção e existência do espírito. E aquilo que destina o elemento material, ele se desdobra em fluido cósmico universal, tendo uma visão mais ampla do todo, do universo, da galáxia e todas as suas complexidades de existências e concepções no que diz respeito ao cósmico, se distribuindo em perispírito, fluido vital e matéria bruta. Duas partes dessa se juntam para formar a matéria animalizada, e o espírito é composto tanto daquilo que vem do elemento inteligente, da essência espiritual e do perispírito, e a junção dessas duas partes nesse grande funil vai resultar na existência do homem. Então, eu apenas quero colocar para vocês que no mundo onde nós vivemos, existem concepções diferentes a respeito de quem é a divindade, quem é a inteligência suprema e cósmica do planeta, do universo, diferente daquela em que a maioria acredita. E isso determina o perfil de existência de cada ser humano, porque a forma como ele carrega e enxerga o mundo vai definir a sua conduta e a sua existência aqui na face dessa terra, porque aquilo que ele acredita imprime força sobre os seus valores, sobre as circunstâncias, sobre os julgamentos, sobre os procedimentos, sobre o que ele define aquilo que é certo ou errado, sobre o que ele aceita ou rejeita na sua própria vida. Saindo um pouco dessa temática, na verdade dessa linguagem, que seria um tanto quanto voltada aí para o que a gente conhece como religiosidade, mas entrando numa linguagem mais universal e cósmica, que é a própria matemática e a linguagem que domina o nosso universo, é como se você olhasse pelo espelho e se enxergasse como um cubo. Aí nós
nós percebemos que nem todas as pessoas olham para o cubo da mesma forma. E não olham para o cubo da mesma forma porque elas não se enxergam ou não têm as mesmas ferramentas, não têm o mesmo pensamento, não têm o mesmo sentimento. E aqui nós temos um desdobrar matemático da perspectiva do cubo. Eu posso, de repente, olhar para o cubo e ficar preso somente a uma face, a um lado, poderíamos assim dizer, do cubo. Eu posso, talvez, ficar preso às arestas, aquilo que apara, que determina, que põe limite ao cubo, ou eu posso olhar para as vértices, apenas os pontos que interligam. Então eu tenho, na visão de análise do cubo, eu tenho 6 faces, eu tenho 8 vértices, eu tenho 12 arestas. Vocês já devem ter visto isso em outros comentários, inclusive em alguns filmes, em algumas histórias, a questão do cubo mágico, a questão da nossa própria expressão de uma maneira um tanto quanto vulgar, quando diz cada um dentro do seu quadrado. E é interessante analisar essa expressão onde cada um dentro do seu quadrado, porque se você olhar para isso numa perspectiva de um plano, o quadrado você vai ver realmente ali cercado por 4 linhas. Mas se você se enxerga dentro de um cubo, numa visão mais ampliada, com outra dimensão, você não está mais somente dentro do quadrado, você está dentro de um cubo. E por estar dentro de um cubo, você tem pelo menos 8 vértices, ou seja, você tem pontos em que você pode se direcionar diferente daquele que se enxerga no quadrado. Aquele que se enxerga no quadrado, por exemplo, delineado por 4 pontos ou 4 linhas, ele tem perspectivas de vida muito menor. Aquele que se enxerga dentro de um cubo, ele tem perspectivas de alcance, de projeção, perspectivas de movimento ampliada. Ele pode se mover para pontos diferentes daquele que se enxerga dentro apenas de um quadrado. E se essa visão for muito mais ampla, se você entender essa visão e essa linguagem matemática, talvez você passe a olhar o cubo de uma forma diferenciada. Estamos aqui observando a mesma figura, mas no primeiro ponto você tem uma certa perspectiva e no segundo ponto você tem uma outra perspectiva, uma outra visão com conexões e pontos diferentes. Então a forma como eu olho tanto para o que está fora e a forma como eu olho para o que está dentro ou como eu me olho determina crucialmente a minha existência e determina quem eu sou, e isso define os meus passos de caminhada na vida, isso define a minha vida. Então não há dúvida de como a forma como a pessoa olha para o mundo define a forma dela caminhar, a escolha das relações, da existência e assim por diante. Aqui é uma outra visão ainda do cubo, da mesma perspectiva, mas onde você pode então observar vértices totalmente diferentes. E aí quando você olha para os pontos e não somente para as faces, porque você olhar para a face é talvez projetar a sua visão para um plano, mas olhar os pontos, você vai conseguir enxergar estrelas, você vai conseguir enxergar triângulos, você vai conseguir enxergar ângulos. Então, olha a diferença de quem tem a visão simplista de apenas um quadrado ou apenas uma única posição dentro do quadrado, para quem de repente se enxergue dentro de um cubo e dentro de uma visão tridimensional ou de 4ª dimensão e assim por diante. Ele vai enxergar N possibilidades. Qual é a tradução disso no sentido literal da vida? É que muitas vezes aquilo que acontece, coisas triviais, como por exemplo esse próprio momento em que estamos vivendo da pandemia e de uma série de calamidades, quem tem uma visão muito curta começa a acreditar que é o fim do mundo, que é o fim da existência da humanidade, começa a acreditar que é o fim de tudo e que ali houve um stop. Mas para quem tem uma outra perspectiva, entende que outras coisas em grau muito maior estão acontecendo no universo como um todo. E que determinações e relações com o divino, que não é somente com o divino na expressão de Deus, onde ele se manifesta apenas com ser, aquele senhorzinho de barba, ele vai entender que existem relações muito mais complexas, problemas muito maiores,
perspectivas muito maiores, ele vai inclusive compreender que a vida transcende aquilo que é manifestado com dor no que diz respeito à morte. Então, para alguns, a morte é o ponto final, para outros, a morte é uma vírgula, um ponto e vírgula, e após a definição daquilo que nós chamamos de morte e que alguns não encaram como morte, mas encaram apenas como a passagem de um estágio de sua existência para outra, haverá então depois disso reticências. Então a vida de certa forma continua de uma outra faceta, porque a partir daquele ângulo, daquele ponto, você tem novas perspectivas. Então essas visões determinam se uma pessoa fica alegre, feliz, e dentro da nossa existência humana, no que diz respeito às culturas e à existência do próprio ser, quando nós analisamos o impacto cultural de outras nações, de outras populações, de outros povos, de pessoas de outras épocas, nós percebemos que a relação deles com o tratamento da morte, da dor e de uma série de valores que muitas vezes são concebidos como tabus na nossa sociedade, eles acabam nos impactando. Se você assistir, por exemplo, uma série de televisão como Os Vikings, você vai ter, em alguns momentos, um impacto no que diz respeito à morte, porque você vê que as pessoas encaram ou se relacionam ou se defrontam com certas situações onde a morte tem uma outra perspectiva, tem uma outra aceitação, uma outra concepção e uma outra relação. Então, todas essas colocações feitas, tanto numa linguagem matemática, numa linguagem um tanto quanto religiosa ou numa linguagem cultural, independente de qual seja a linguagem, o grande contexto de tudo isso é que nós estamos inseridos nesse grande texto, nessa grande conjuntura, e a forma como nós lidamos com esses elementos vão definir a nossa projeção, o nosso posicionamento, o nosso comportamento. Então, aquilo que nós chamamos de felicidade, de tristeza, de alegria, de riqueza, depende muito da perspectiva do olhar do ser para o mundo. Então, para muitas pessoas, a grande conquista na vida é simplesmente comprar um carro e ter uma casa, enquanto que para outras pessoas isso apenas faz parte do pontapé inicial da sua existência como ser humano. No nosso trabalho da disciplina de projeto de vida, nós começamos a nossa fala fazendo referência à questão da casa rodante, mostrando a possibilidade da existência de você ter um motorhome ou de você trazer para a sua perspectiva de projeção uma viagem feita de carro. E por isso que eu coloquei para vocês a proposta para que você escolhesse o carro. Que carro? Né? Que carro você gostaria de ter para viajar? Como seria essa viagem? Desviar um pouco esse olhar do eu, mas para um objeto, e ao mesmo tempo que eu olho para esse objeto, eu na verdade me enxergo e me vejo. Então, eu quero ter uma Ferrari, mas muitos perceberam que a Ferrari não seria interessante para fazer determinadas viagens. E outros até certo ponto começaram a perceber que o motorhome não tem nada a ver com aquilo que ele entendia ou compreendia de motorhome, e que a casa, que tem por singularidade e por definição a estabilidade, ela pode ser muitas vezes móvel, porque a vida ela tem uma relação muito peculiar com aquilo que nós chamamos de estática e movimento. A vida é movimento e geralmente quando o movimento acaba é porque põe a vida em estacionamento. Então são perspectivas que devem ser consideradas quando nós falamos sobre quem somos, sobre o que queremos, o que pensamos, o que sentimos, e que é muito importante para a vida de vocês, para que vocês, nesse processo e na fase de formação da vida de vocês, possam se perceber como seres, como adolescentes, como jovens, cheios de grandes perspectivas na vida e de oportunidades, e não somente pessoas que agora estão no seu quadrado ou somente na sua caixa, que é o seu celular, ou que é o seu computador, ou nesse isolamento. Então há pessoas que nesse momento agora da pandemia estão se sentindo encaixotados, enquanto que outros, nesse momento em que a caixa se fechou, a caixa da casa, a caixa do isolamento, ele está dentro de uma maneira muito mais profunda no seu universo. Ele não está perdido, ele não está preocupado com o que está acontecendo lá fora, porque ele tem um universo de conhecimento interno a ser explorado, o seu próprio eu, para que assim esse eu possa florescer, possa desabrochar e possa então exalar o perfume da vida a partir do momento em que essa caixa voltar a ser aberta e que o movimento da vida puder
ou nos permitir a liberdade de circulação, de convivência social, como nós até então conhecíamos antes dessa pandemia. Vejam vocês que nós temos aqui, dentro dessa visão, alguns pontos interessantes. Existem pessoas que se sentem tão pequenas que elas só conseguem se perceber como um simples ponto na existência. Eu sou apenas mais uma pessoa, eu sou apenas mais um ponto nesse emaranhado de riscos e rabiscos que definem o universo. Mas existem pessoas que começam a buscar a conexão com outros pontos, ou seja, começam a buscar a conexão com outro ser, com outro humano. E a partir do momento em que ele começa a estabelecer o processo de comunicação e inter-relação com esse outro ser, ele começa a definir trajetórias, que são linhas que vão interligar. E, claro, vamos formar triângulos, vamos formar quadrados, losangos. Vai depender muito de como você conduz a sua vida, como que você faz a conexão desses pontos, os pontos da sua vida, lembrando que você está definido em muitas dimensões, em várias perspectivas, ambientes e espaços, ambientes que se expandem para fora e para dentro. Depende muito de como você enxerga tudo isso. Então, não há limites para a sua trajetória, ou seja, não há limites para a sua existência. Isso me faz lembrar que quando eu olho para essa linguagem matemática e faço uma analogia ao que existe nas expressões dos textos bíblicos sobre a vida eterna, eu não consigo enxergar a vida eterna como a permanência inacabável da minha personalidade, aquela que é construída nesse contexto cultural, nesse país e nessa cidade. Para um mundo e um universo tão grande como o nosso, para mim é muito complicado acreditar que eu sou apenas esse personagem, esse professor que vocês conhecem. Então eu prefiro acreditar que a minha vida, a minha história, a minha existência como ser humano, como parcela, como um pontinho nesse universo, talvez me levaria à concepção de uma mandala ou um emaranhado de riscos onde eu tenho a possibilidade de conexões com várias facetas do meu eu, da minha existência, da minha história, das minhas histórias ou, quem sabe, das minhas vidas. Fica aí um ponto para você refletir. E, claro, a linguagem matemática unida a essa linguagem, diria assim, religiosa, se você desmanchar esse cubo, se você desmanchar essa caixa que te prende, ou se você sair desse caixote que te colocaram, você pode desmanchar esse cubo e você vai se deparar com essas 6 faces do cubo que podem ser organizadas a algo que nos lembra a cruz. E ao sair dessa caixa e ao se deparar com a cruz, também cabe a você definir se essa cruz é o ponto que define a sua crucificação e que leva você ao Calvário e que leva você à morte, ao fim da sua existência, ou que define uma caminhada de sofrimento. Mas você pode escolher essa cruz como um símbolo de ressurreição, você pode escolher essa cruz como um símbolo daquilo que é edificado na terra e que aponta a direção para todos os lados e para o céu. Então vejam que aquilo que eu havia comentado com vocês no sentido de que eu estou em isolamento, eu estou preso em casa. Sim, mas você não ficará a vida inteira, você não ficará a sua existência inteira. Você precisa entender que isso é uma fase. Então alguns já entenderam esse recado, estão cuidando muito melhor de si, estão ampliando esse autocuidado em todas aquelas dimensões, estão cuidando do corpo, estão cuidando da mente, estão cuidando do espírito, porque eles sabem que essa caixa será aberta pela própria natureza e aí vai definir o que você tem a fazer. Ou você planta a sua própria crucificação e chora a amargura desse seu sofrimento e dessa sua finalização de vida e de existência, ou você planta essa sua cruz de uma forma irradiante, glorificando o seu ressurgimento, a sua ressurreição e o seu renascimento, não com pompas e glórias para que o mundo veja e perceba o quanto você brilha, mas para que você tenha motivo suficientemente de agradecer a sua existência, de agradecer as suas experiências, de agradecer as suas perdas e ganhos. E falando em perdas e ganhos, nós precisamos descobrir e avaliar com muito mais carinho aquilo que é ponto forte, aquilo que é ponto fraco na minha caminhada.
porque nós percebemos que as pessoas insistem muito durante toda a sua vida ou durante todo um período preocupados em definir o que é certo e o que é errado. Eu sou da turma do verde, eu sou da turma do vermelho, e causam ou levam sua vida numa briga interna, onde traçam uma batalha em que tem que haver um vencedor. O mal tem que vencer o bem, ou o bem tem que vencer o mal, quando na verdade nós percebemos que o equilíbrio está aí a partir do momento em que você encontra o caminho do meio. E eu gostaria de falar sobre o caminho do meio como um ponto de equilíbrio, não exatamente o meio que divide o lado direito ou esquerdo, mas quando você analisa, por exemplo, o triângulo ou a pirâmide, o caminho do meio é aquele que está no centro, é aquele que está no topo. E se você voltar para a figura do cubo, o ponto central que está no cubo é aquele que te permite a ligação para várias vértices do cubo, que te projeta para vários pontos dentro do próprio cubo e que te levaria a faces diferentes em ângulos diferenciados do próprio cubo. Então, escolher o caminho do meio apenas definindo o lado esquerdo ou o lado direito é uma trajetória muito simples e é uma trajetória muito pobre. Levar a sua vida definindo apenas o que é certo ou errado dentro de uma perspectiva que corresponde à observação feita a partir de um plano, lembrando que nós temos uma relação entre planos, uma concepção de vida muito pobre entre estar para a direita, para a esquerda, entre estar naquilo que é certo e errado, até porque o que é certo e errado depende da conjuntura, da cultura, depende do contexto, depende da história, depende da compreensão e da leitura. Claro que nós não vamos agora rasgar a nossa Constituição, vamos tocar fogo nas nossas leis, porque simplesmente eu enxergo o mundo de uma forma diferente e aquilo que é definido ou que existe por concessão ou por concepção de que é erro, eu agora não quero julgar e definir que aquilo é certo porque é a minha visão. Não é nesse ponto tão anarquista que eu coloco essa observação, mas é para que você possa entender que a amplitude daquilo que define o caminho do meio, que me traz o equilíbrio entre o certo e o errado, é na verdade o ponto central que está determinando aí a minha trajetória no caminho do meio, nem para a direita, nem para a esquerda, mas ao mesmo tempo para todos os lados.